Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos lá para mais um dia do análise do mercado cripto, uma semana interessante. A gente está começando, hoje é segunda-feira, dia 13 de março. Essa semana vai ser bem interessante, vai ser tiro, porrada e bomba nos Estados Unidos e principalmente na mídia. E isso a gente vai falar na análise de hoje. Vou trazer uns dados on-chain para vocês. A gente vai analisar o que aconteceu durante toda essa movimentação com uma falência bancária. A gente viu o SDC perdendo o PEG no final de semana, a galera se desesperando. Então, hoje vou trazer uma análise para a gente ver o que aconteceu nesse cenário, se a gente tem que se preocupar ou não, ou se é a oportunidade que a gente está vivendo diante dos nossos olhos, beleza? Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante e para dar aquela força para o canal também. Antes da gente começar, só lembrando vocês aqui, eu sei que para quem assiste meu vídeo todos os dias, isso daqui se torna um pouco chato, mas todos os dias a gente tem pessoas novas aqui no canal. Então, só lembrando, eu vou dar uma Masterclass no dia 20, 21 e 22 de março, onde eu vou explicar qual que é o meu plano prático para realizar 1 milhão em lucro, R$1 milhão em lucro no próximo ciclo que a gente vai ter. Na verdade, nesse ciclo que a gente está tendo, mas quando eu falo no próximo ciclo, é na próxima euforia que a gente vai ter. Vai começar na segunda-feira que vem, então você tem mais 7 dias aí para poder se cadastrar. A Masterclass, ela não será aberta aqui dentro do YouTube. Então é super importante que você verifique o seu nome, seu e-mail, seu telefone ali na hora de digitar, porque através desses dados é onde você vai receber o link de acesso para você poder participar da Masterclass, beleza? Bom, mas chega de enrolação, chega de papo, chega de jabá, vamos lá ao que nos interessa. Todo mundo quer ver gráfico. Se a gente olhar para a dominância aí das stablecoins durante o final de semana, o que aconteceu? A gente viu que duas stablecoins sofreram muito forte, né? A gente teve a USDC perdendo bastante valor de mercado ali e a DAI também perdeu bastante valor de mercado. A gente viu a BUSD ao longo dos últimos dias, né, por conta do FUD que a gente teve, por conta do FUD não, né, na verdade por conta da proibição nos Estados Unidos, a Paxos parou de emitir BUSD, então a gente começou a ter problemas com stablecoins. E a gente vê que quem está se fortalecendo nessa é o USDT. E é engraçado, né, falar sobre a USDT, porque ela sempre foi a stablecoin mais criticada. Eu mesmo não uso o USDT, uso bastante o USDC, não tenho o USDC na carteira, porque minha carteira ela tá montada, dinheiro que eu tenho em caixa hoje, ele tá no banco. Aquilo que eu tenho em cripto está dentro dos ativos. Não precisei me preocupar tanto com as stablecoins nesse final de semana. Mas o problema que a gente teve foi por conta da quebra bancária. O SVB quebrou, né? O Silicon Valley Bank quebrou. E a gente teve notícias saindo de que a Circle tinha dinheiro lá dentro, mas a gente já tá vendo, expliquei isso no vídeo de ontem para vocês, num vídeo que eu gravei na sexta-feira, explicando que o Fed possivelmente ele vai socorrer esses bancos, ele vai ter que dar um auxílio a esses bancos. A gente tem que ter um sistema bancário aqui nos Estados Unidos, um sistema financeiro saudável. A gente não pode ver um colapso na economia americana. É muito pior para o Fed ele ter bancos quebrando do que ele ter inflação subindo. É simples, é um jogo de xadrez isso daqui. Ele não vai estar olhando tanto para a inflação se a gente estiver falando que os bancos nos Estados Unidos estão quebrando, porque não adianta de nada. Se o banco quebra e a inflação está baixa, cara, é muito pior para o Fed esse cenário do que uma inflação alta, beleza? Porque uma inflação alta, ele pode justificar que é conflito entre países, ele pode justificar que é porque a China parou a cadeia produtiva durante um período, ele pode justificar de várias maneiras. Agora, se ele tiver uma quebra bancária, principalmente vendo o que aconteceu com a SVB, que é exatamente o fato do banco ter títulos do governo americano de longo prazo. Isso daqui, para mim, parece até uma piada, né? A gente vê segunda maior quebra de banco nos Estados Unidos, porque simplesmente o banco estava entupido de títulos de longo prazo do governo. Isso parece piada para mim, mas tudo bem. A gente vê esse tipo de coisa acontecendo pro Fed. É muito melhor que ele salve o mercado, que ele socorra o mercado. Dito isso daí, a gente começa a ver cenários
diferentes dentro do mercado americano nesse momento. Até a quinta-feira, a gente tinha uma precificação de que o Fed iria aumentar 0,5 no próximo aumento e que a gente iria terminar o final do ano lá para casa dos 6. Hoje o mercado está precificando que o Fed vai aumentar 0,25 ou, quiçá, nem vai aumentar os juros na próxima reunião. Por quê? A gente sabe que o Fed ele precisa resgatar o mercado se ele não quiser ver uma quebradeira generalizada. Mas, sem falar muito disso daí, sem falar muito de Fed, acabei me empolgando aqui no assunto, a gente olha para as criptos e a gente vê que teve esse problema das stablecoins está perdendo o PEG. Isso é algo interessante, algo perigoso, obviamente. Se a gente tiver as stablecoins perdendo o PEG, a gente tem muito dinheiro atrelado a essas stablecoins, a gente pode ter liquidações muito fortes. Só que hoje a gente já vê que o PEG voltou ao normal, já está tudo mais estabilizado dentro de cripto e tem um movimento que ele é interessante, porque quando as pessoas começam a ficar com medo das stablecoins, elas podem querer correr pro BTC. E pode ser isso que a gente esteja vendo nesse momento. Dá para saber? Dá para ter certeza? Não dá para ter certeza, mas eu num cenário se no final de semana eu tivesse stablecoin na minha carteira e as stablecoins estivessem perdendo o PEG e a única opção fosse o SDT, eu não iria correr pro SDT, eu iria comprar Bitcoin, porque eu acho muito melhor nesse cenário. Então eu vejo que a gente pode ter alguns players. Não estou falando que o meu comportamento vai ser o comportamento de todo mundo, mas estou falando que alguns investidores podem pensar como que eu penso. Por que eu falo isso? Porque eu sou investidor, eu tenho os mesmos sentimentos do mercado, eu tenho visões também que outras pessoas têm dentro do mercado. Então, por isso que eu falo que essa insegurança nas stablecoins pode ter dado uma tracionada no BTC aí nesse final de semana, da gente ver o BTC se recuperando um pouquinho. A gente vai falar sobre o BTC, a gente vai falar sobre a tendência do BTC. Mas continuando analisando aqui, as stablecoins, se a gente vê o net supply, né, que é a diferença entre se o supply da stablecoin está crescendo ou se ele está diminuindo, a gente vê que está diminuindo bastante. Um longo período ele vem diminuindo, desde quando a Luna quebrou, a gente tem a diminuição do supply das stablecoins. Isso é muito bom, porque mostra apetite ao risco, mostra apetite para sair do ativo mais estável, que são as stablecoins, deveria ser as stablecoins, e migrar para uns ativos mais especulativos. A gente pode ir para BTC, a gente pode ir para Ether, pode ir para altcoin, não importa para onde o dinheiro está indo. O importante é a gente ver que os investidores estão preferindo mais o risco dentro do mercado cripto do que simplesmente ficar em stablecoin. Se a gente olhar o volume de stablecoin dentro das exchanges, só dando um zoom out aqui, dando um zoom in aqui, né? Agora eu dei um zoom out. Vamos dar um zoom in aqui, Olhando para o que aconteceu no final de semana, a gente teve um volume bem alto entrante de USDC dentro das corretoras. O USDT também subiu um pouco, tá? Movimentos comuns, tanto esse movimento que a gente teve no final de semana aqui em USDC é movimentos comuns, movimentos que aconteceu lá quando a Luna Foundation quebrou, quando a gente teve a 3AC quebrando, quando a gente teve a FTX quebrando, ali quando a gente estava no marasmo do mercado, nos 16 mil dólares, a gente também teve esses volumes entrando no mercado, dentro das corretoras. Mas esses volumes aqui, são positivos. Quando a gente vê um fluxo de stablecoin para a corretora, é um sinal de que a gente está buscando risco. Eu só mando stablecoin para a corretora para simplesmente converter aquilo por algum ativo que tem dentro da corretora e sacar aquele ativo de volta. Ou eu posso mandar e sair do mercado cripto, simplesmente converter para fiat. Não acredito que seja o cenário nesse momento. Geralmente, no topo do ciclo, a gente tem essa movimentação. Stablecoins fluindo para as corretoras e simplesmente saindo para fiat. Porque algumas pessoas preferem ficar fora do mercado cripto com dinheiro no caixa dentro do banco. Por exemplo, eu gosto de liquidar as posições
pagar o imposto, pagar o que tem que pagar e deixar o dinheiro na conta bancária. Isso foi o que eu fiz lá nos 52 mil dólares e quando eu reentro para o mercado ali nos 22 mil dólares, eu volto da conta bancária para o mercado cripto. Tem pessoas que acabam ficando dentro do mercado cripto nesse ciclo, muita gente ficou nas stablecoins. Stablecoins é algo super novo. Pelo fato de ser super novo, eu ainda não confio em ficar na stablecoin. Prefiro ficar no banco. No próximo ciclo, a gente pode ver coisas diferentes, beleza? Mas toda essa movimentação aqui, ela é super positiva. Esse fluxo de stablecoins entrando nas corretoras, isso é super positivo. E aí, se a gente olhar o que acontece com o BTC, por exemplo, a gente vai ver que teve saída de Bitcoin de dentro das corretoras nos últimos dias. Conforme estava entrando as stablecoins, a gente tinha uma saída de Bitcoin das corretoras. Se a gente olhar para o Ether, mesma coisa. Nos últimos dias, a gente tem saídas de Ethers da corretora. Por isso que eu falo, o movimento, ele tá mais claro em ser as pessoas enviando stablecoins para as corretoras e retirando BTC e Ether ou altcoins. E ver isso é muito saudável, porque no final de semana, cara, a gente viu uma movimentação super interessante no BTC. Inclusive, a gente vai analisar no vídeo de hoje. A gente teve um fechamento semanal, cara, muito bonito, muito bullish para toda essa movimentação que estava acontecendo, essa movimentação de queda, beleza? Então, continuando aqui, quando a gente olha para os investidores para entender o que está acontecendo, isso daqui é um gráfico que eu comento bastante dentro da comunidade on-chain sobre quando a gente está em fases de distribuição, em fases de acumulação do curto prazo. Isso é diferente, tem jogos diferentes aqui. Lembra, tem investidores que pensam no longo prazo, chapéu de investidor. Tem investidores que pensam no único dia, que não é um investidor, é um day trader. Tem o swing trader, tem o position trader. Então tem várias pessoas dentro desse jogo. E aí a gente tem que saber separar as informações. Esse gráfico aqui, ele mostra um pouco das pessoas ali mais do curto prazo, o que está acontecendo durante as movimentações. E a gente vê aqui que estávamos em uma região de distribuição, uma região onde eu não me preocupo, porque não era distribuição de long term holder, a gente via na métrica de long term holder que o long term holder seguia acumulando, mas o short term holder estava distribuindo. E hoje a gente está entrando em uma região mais próxima à acumulação do que à distribuição. Quando a gente está mais próximo, aqui ó, tem o score aqui embaixo, quando a gente está mais próximo do escuro aqui, a gente está tendo acumulação. Quando a gente está mais próximo do claro, a gente está tendo distribuição. Quando está mais ou menos aqui no meio, a gente pode estar em uma fase neutra. Então, essa fase que nós estamos aqui hoje pode ser uma fase mais neutra. Ela tá mais pro lado da distribuição, mas o ponto é, a gente vê que as bolinhas elas estão saindo da coloração amarela e passando para a coloração mais alaranjada. Isso é muito bom, porque mostra que a gente está tendo um certo interesse por menos distribuição nessa região. E se a gente olhar para o supply na mão do long term holder, cara, simplesmente é muito claro o movimento. A gente vê uma diminuição do supply na mão do long term holder durante esses últimos períodos, mas se a gente descartar o long term holder novato, a gente continua subindo. Quem que é esse long term holder novato? O cara que comprou a queda do mercado, o cara que ele entrou ali por volta dos 60 mil dólares e veio comprando. E a gente sabe que na retomada dos mercados sempre tem a fase de arrependimento. Sempre tem as pessoas que pensam, bom, cheguei nesse ponto, acho melhor eu vender para comprar mais barato. A gente sempre tem isso. Tem aquele ponto de também, pô, eu estava com 50% de prejuízo. Agora que o mercado subiu e eu estou com 30% de prejuízo ou 20% de prejuízo, eu acho bom eu realizar, porque eu diminuí o meu prejuízo. Então a gente sempre tem as zonas dos arrependidos, essas pessoas que vão sair do mercado. E geralmente essas pessoas são quem comprou topo, quem comprou em preços mais altos. Cara, eu já comentei com vocês que durante a queda a gente tem várias pessoas corajosas que se
dedicam a ser um holder. E essas pessoas têm emocional para ver a queda. Elas conseguem aportar mais conforme a queda vai vindo. Só que elas ainda têm um novo emocional para ser enfrentado. Quando o preço voltar a subir, essas pessoas ainda têm que ter o emocional de eu empatei a conta, só que eu vou continuar no jogo. E geralmente é aí que a emoção mais pega, porque você vai pensar, putz, é melhor eu sair agora, eu estava com 50% de prejuízo, agora eu não estou com quase nada, ou eu estou zerado de prejuízo, é melhor eu sair do mercado. Sempre vai ter essa zona dos arrependidos. Então o long term holder novato, ele saiu do mercado. Ele tá saindo do mercado, ele tá vendendo um pouquinho. Só que eu não me preocupo com isso, cara. Eu quero saber o jogo do velhaco, eu quero saber de quem que é um macaco velho. Se a gente olhar pro long term holder mais velhaco, cara, simplesmente all time high. Já comentei isso diversas vezes com vocês. Maior quantidade do supply acumulado de toda a história do BTC. 2018 foi bem menor a acumulação do que a gente teve em 2015. 2022, 2023 está sendo a maior acumulação da história. Eu não fico de fora dessa parada. Tô posicionado, tô comprado, sigo bullish, sigo otimista pro que a gente tá fazendo no ciclo do mercado. Já falei diversas vezes para vocês que eu acho improvável a gente voltar para os 15 mil dólares e acho impossível a gente perder os 15 mil dólares. E cara, eu sou humilde em saber que eu posso estar completamente errado. E tá tudo bem se eu tiver errado, tá tudo bem se o mercado voltar para 15 mil dólares, tá tudo bem se o mercado perder os 15 mil dólares. Não estou aqui para ter razão. Estou aqui para fazer uma análise para vocês, trazer dados, trazer informação. Com as informações que eu tenho na minha mão, com as informações que eu tenho na minha frente, eu acho improvável a gente voltar para os 15 mil dólares. Com as informações que eu tenho agora, para mim, a gente bateu fundo no mercado. Para mim, a gente não vai voltar nos 15 mil dólares. Pode ser que amanhã as coisas mudem. Por isso que a gente analisa o mercado todo dia, cara. Dia após dia a gente tá analisando o mercado. Porque saca só, até quinta-feira tava todo mundo olhando pro que o Jerome Powell tava falando no comitê. E simplesmente tava todo mundo em choque porque o Jerome Powell tava batendo em todo mundo. Tava simplesmente sendo bem duro, falando que ia aumentar mais se precisasse, que o trabalho deles não acabaram. E aí chega na sexta-feira, a gente tem banco colapsando, e aí tudo muda, e aí tem carta do Fed falando que vai socorrer os bancos, e aí a gente já começa a especular que o mercado que o Fed talvez nem vai aumentar juros. Então tudo muda por conta de um fato. Então, até que algum fato aconteça para mim nos dados, cara, eu não vou mudar minha opinião. Eu não mudo minha opinião como eu mudo de cueca. Leva tempo. Se você entrar dentro do meu canal, você vai ver que desde julho do ano passado, eu venho falando sobre fase de capitulação, eu venho falando sobre acumulação, eu venho falando de como funciona o ciclo do mercado, de quais são as regiões, eu venho falando que eu comprei nos 22, comprei nos 21, comprei nos 20, comprei nos 18, comprei nos 16, montei minha carteira tá pronta. Simplesmente isso. Eu venho falando isso para vocês há muito tempo. E cara, não é porque a gente teve uma queda de 4%, não é porque a gente tem uma queda de 10%, e não é porque a gente vai ter uma queda, se a gente tiver uma queda de 20%, que minha tese muda, minha tese vai ser jogada no ralo. Não, minha tese ela é jogada no ralo a partir do momento que acontece aquilo que eu acho improvável de acontecer, que é o quê? Perder os 15 mil dólares. Perde os 15 mil dólares, aí eu olho, eu preciso reavaliar, eu preciso olhar um novo cenário para entender uma nova tese. Mas entendam, galera, vestir o chapéu de investidor leva tempo para sua tese ser consolidada. Eu sempre falo com vocês. A minha expectativa é 2024, 2025. Eu não tenho interesse em realizar lucro em 23 mil dólares, em 25 mil dólares, em 30 mil dólares, em 40 mil dólares, em 50. Eu não tenho interesse. Eu tenho interesse no time. Na hora que a gente chegar em euforia, na hora que os dados me apontarem movimento de distribuição, eu não sei aonde vai ser o preço e quem dirá em que mês isso vai acontecer. Eu falo 2024, 2025 porque é mais ou menos a data pós-halve que a gente tem formação de topo. Mas isso pode acontecer em 26, eu não sei. Isso pode acontecer
Acredito que não, mas isso pode acontecer em 2023? Pode. 2019 a gente teve um topo mais baixo ali. Eu não sei aonde isso vai acontecer. Eu não tenho bola de cristal. Eu não consigo prever. Por isso vocês nunca vão me ver falando que o preço vai fazer isso, isso e isso. No mês tal eu vou sair do mercado, no mês Y eu vou entrar no mercado. Não, eu vou em fases. Eu vou analisando os dados e dia após dia vou confirmando a tese ou vou olhando para quebrar aquela tese, beleza? Então a gente continua com alta acumulação dentro do mercado. Se a gente olhar o que está acontecendo aí no mercado americano, a gente vai ver que o S&P ele perdeu um fundo super importante. Eu comentei isso daqui com vocês, que é um fundo da gente olhar para correr para as colinas no mercado americano. Por exemplo, eu tenho posições dentro do mercado americano em algumas companhias. Google foi uma companhia que eu saí fora quando o S&P simplesmente ele perdeu o fundo ali no final de semana passada. Google está tentando formar um fundo aqui ascendente, tentando consolidar, mas é um ativo que eu saí fora porque o RSI está na metade. Como a gente tem o S&P perdendo essas regiões aqui, é uma região onde a gente pode ver algumas empresas americanas continuando a cair. Se a gente olhar para a Nasdaq também, Nasdaq estava tentando se segurar aqui, tinha formado um fundo aqui na retração de Fibonacci e estava perdendo. Então, simplesmente acionou a minha região de saída de algumas empresas dentro do mercado americano. Pode acontecer um trap aqui? Sim, pode acontecer um trap aqui. O mercado, ele é majoritário, ele faz o que ele quiser. Então, se ele fizer um trap, voltar aqui, talvez eu volte para dentro de algumas empresas que eu saí, mas tem algumas empresas que eu entrei com gosto. Por exemplo, os bancos nos Estados Unidos. Simplesmente, cara, eu não consigo ficar fora de movimentações como essa. Todos os RSIs do Bank of America estourando em sobrevenda. Olha esses volumes de venda. Por que isso acontece? Panic sell, simplesmente a galera começa a entrar em parafuso porque um banco quebrou e aí acham que o sistema financeiro bancário inteiro dos Estados Unidos vai quebrar. E cara, saiba que sempre que você estiver em meio ao caos, você vai estar diante de uma oportunidade. Toda crise existem as pessoas que choram e as pessoas que vendem lenço. Então, se você está vivenciando uma crise bancária, vai ter as pessoas que estão chorando e vai ter as pessoas que estão vendendo lenço. E simplesmente olhando para esse cenário, pensando nessa ideia, cara, simplesmente tô entrando fundo nos bancos nos Estados Unidos. Não acho que Bank of America vai chegar a colapsar. Não acho que JP Morgan, por exemplo, o maior banco dos Estados Unidos, vai colapsar. Não vejo que esses bancos vão colapsar. Porque a gente tem bancos menores que deram problema aqui nos Estados Unidos. Não era tão pequeno, a gente tá falando que o Silicon Valley Bank, cara, a gente tá falando do segundo maior colapso bancário aqui nos Estados Unidos. Só que a gente sempre, cara, é o que aconteceu na crise de 2008. O que aconteceu? Os bancos foram socorridos. Teve o Lehman Brothers quebrando e simplesmente os bancos foram socorridos. Mesmo cenário, um banco quebra, dois pode quebrar, os menores, mas terá os bancos que serão socorridos nessa movimentação, beleza? Então, olhando para o mercado americano, eu vejo que a gente está vivenciando um movimento de pânico, um movimento de crash, um movimento de desespero, principalmente se a gente olhar para os bancos. E aí aqui vai uma narrativa minha. Eu acredito que sempre que a gente está nesses movimentos, a gente está formando o fundo do mercado. Porque a gente tem um sentimento de capitulação, a gente tem um sentimento de panic sell, a gente tem um sentimento de desespero. E nesses momentos, todo mundo acaba vendendo, cara. Se tá em desespero, todo mundo vende. E aí daqui para frente, não tem mais ninguém para vender, galera. Porque você já exauriu a força vendedora. Todo mundo que queria sair do mercado, saiu. Olha só para o nosso mercado cripto. Olha só o que aconteceu quando a FTX quebrou. Foi o momento máximo de desespero do mercado cripto, onde
a gente achava que essa parada ia colapsar. A gente falava que, cara, se a Binance quebrasse, se a Coinbase quebrar, e tudo ia colapsar. A gente falava que ia zero, ia colapsar o sistema, simplesmente isso. Foi um momento de pânico, um momento de desespero, aonde quem tinha que vender, vendeu. E dali pra frente não tem mais ninguém pra vender. Se não tem ninguém pra vender, só tem pessoas pra comprar. Então eu tenho um padrão de comprar em meio ao caos. Olha para as minhas compras. Quando eu fiz a minha entrada, a minha reentrada dentro do mercado cripto na fase de capitulação, a 3AC estava quebrando. Quando eu fiz os meus últimos aportes, a FTX estava quebrando. Então, quando eu olho para o mercado americano hoje, eu tenho o mesmo olhar. Os bancos estão quebrando. A gente está passando por crise. Então, é nesse momento que eu quero entrar dentro do mercado. Dá medo? Dá medo. O sentimento é um de incerteza, um sentimento de medo. Mas saiba que entrar em um momento de incerteza, um momento de medo, um momento de panic sell é melhor do que entrar em um movimento de euforia, otimismo, ganância. Porque a chance de você entrar quando tudo está muito bom e você ser a pessoa que coloca a estrela no topo é muito alta. E quando tudo tá muito ruim, a chance de você ser a pessoa que coloca a estrela no topo é quase zero, cara. Porque o mercado tá caindo, já derreteu. Se eu olhar aqui pros bancos nos Estados Unidos, não JP Morgan porque tá lá em cima, mas se eu olhar aqui, ó, pra Bank of America, olha o que eu tô falando de banco dos Estados Unidos. Eu tô falando que a gente tem um drawdown aqui, cara, a gente bateu um drawdown aqui de 44%. Cara, eu tô falando de uma ação, eu não tô falando de cripto, eu tô falando de um banco super grande. Cara, 80% de alta numa subida de uma movimentação dessa, beleza? Então, esse tipo de ativo eu estou de olho. E um dos motivos que me fez também liquidar algumas posições em Google, por exemplo, foi ver esse tipo de oportunidade aqui no mercado americano. Beleza? Como eu falei no começo do vídeo, eu acredito que tiro, porrada e bomba. Essa semana nos Estados Unidos a gente tem inflação, cara. Não tô olhando para a inflação, não estou preocupado com inflação, porque o sistema bancário é muito mais relevante do que a inflação. É o que eu comuniquei, é o que eu falei com vocês aqui no começo do vídeo. Pode ser que se a gente tiver inflação mais alta, cara, eu não acho, a minha opinião, tá? Isso daqui é uma opinião pessoal e novamente, sou humilde para falar, eu posso estar completamente errado. Eu não acho que o Fed tenha poder suficiente para falar, não, o sistema vai colapsar. Eu vou simplesmente aumentar a taxa de juros porque a inflação tá alta. A gente está falando de jogo político. Isso não acho que vai acontecer. É muito pior para os Estados Unidos ter um crash bancário, porque o dinheiro do mundo inteiro tá aqui dentro dos Estados Unidos. A credibilidade dos Estados Unidos, ela vai pro ralo se isso acontece. Então, é muito melhor os Estados Unidos continuar com a sua credibilidade, com a inflação alta, do que perder, por exemplo, a credibilidade do mundo inteiro. Então, a minha opinião é, o Fed não tem culhão para bancar essa alta de juros até 6% ou para bancar isso por muito mais tempo. Não tem. Existe uma narrativa aqui no mercado americano que é: o Fed consegue aumentar a taxa de juros até a primeira baleia aparecer boiando. Na sexta-feira, a gente teve a primeira baleia boiando. Isso é só uma narrativa, tá? Se isso realmente vai acontecer, não sei, não tenho certeza, posso estar completamente errado. Mas a minha opinião é que sim, isso vai acontecer, beleza? Falei bastante hoje de mercado americano. Quando a gente olha para o nosso BTC, a gente vê que simplesmente a gente formou um fundo aqui na retração do semanal ou foi do mensal? Se a gente olhar aqui, ó, foi na retração do semanal, a retração do mensal ainda não tinha chego em 0,618 de Fibonacci, a gente chegou na retração do semanal e simplesmente a gente começou a reverter. Olha só como que a gente observa que estávamos em tendência de alta e a gente perde a tendência de alta porque a gente formou um fundo mais baixo do que o fundo anterior. Nesse momento, quando a gente olha para um gráfico diário, estamos em tendência de baixa.
Sim, a gente vai retomar a tendência de alta quando a gente romper esse topo que foi deixado para trás. Rompeu esse topo que foi deixado para trás, a gente entra em tendência de alta. Nesse momento, estamos em tendência de baixa. Beleza? O preço ele pode formar um topo mais baixo do que o topo anterior aqui. Tudo que o preço fizer abaixo dos 25 mil dólares vai ser um topo mais baixo do que o topo anterior para ele tentar buscar um fundo mais baixo do que o fundo anterior. Eu acredito que essa movimentação vai acontecer? Não acredito, porque eu vou repetir para vocês uma coisa que eu sempre falo com vocês. Cara, eu não sei nome de candle, eu detesto nome de candle. Eu gosto de ler a história que o candle nos conta. Aqui me mostra que os compradores estão dominando o mercado. Aqui me mostra que os vendedores não têm força para derrubar o mercado. Aqui me mostra que em um dia os compradores arrebentaram o mercado e que os vendedores levaram semanas para conseguir devolver essa alta que o mercado deu. A gente teve 2 candles aqui de alta, aonde a gente levou semanas, dias para a gente conseguir engolfar um candle de baixa. Aqui a gente teve um baita candle de baixa, aonde os vendedores estavam dominando o mercado. Mas galera, desculpa, olha para esses 2 candles que tá acontecendo. Esse candle ainda não fechou, vamos descartar esse candle, porque para mim só é válido quando a gente fecha o candle. Olha a força que a gente teve nessa movimentação aqui de ontem. E a gente está falando que essa movimentação, ela reverteu um candle vendedor no gráfico semanal. Olha o tamanho dessa sombra que a gente teve no gráfico semanal. Qual que é a história que o candle do BTC ele está nos contando? Cara, os compradores eles estão confortáveis, porque basta alguns dias com os compradores dominando o mercado que simplesmente é porrada para cima. Os vendedores estão levando semanas, levando dias para derrubar o mercado. E olha como que a gente está com o mercado revertendo na nossa cara. Por que o mercado está revertendo na nossa cara? Olha como que no semanal a pressão de venda ela vinha muito forte. Venda pequena alta, venda, pequena alta, venda. A partir desse momento a história começa a mudar, a gente começa a falar em grande alta, pequena venda. Então, olhando para toda essa movimentação que a gente tem acontecendo dentro do BTC, qual que é as minhas tomadas de decisão? Vendo que os compradores eles estão entrando com força no BTC, quando eu olho para as quedas, eu olho com um olhar de oportunidade, porque os compradores estão dominando o mercado. Isso está claro no gráfico. A gente está tendo o mercado subindo. Então, sempre que a gente tiver quedas, a gente vai olhar para posições compradoras, porque são posições de pullback, são posições de aporte. Para mim, na minha opinião, na minha análise e nos meus dados, o mercado está revertendo na nossa cara. Eu não vou comprar a briga com o mercado. Tem muitas pessoas que falam nos 12 mil dólares, tem muitas pessoas que falam nos 9 mil dólares, só que em 2018 também teve muitas pessoas falando nos 1.000 dólares, falando nos 2 mil dólares. E o BTC simplesmente não foi parar nessas regiões. Bateu os 3.200, voltou, subiu e foi embora. E a gente nunca mais vai ver o BTC em 3 mil dólares, beleza? Então, eu vejo que sim, a gente está tendo um domínio dos compradores dentro do mercado. Eu vejo que a gente está com um ciclo revertendo na nossa frente. E aí, isso me deixa até bullish para o mercado americano. Por que isso me deixa bullish para o mercado americano? Porque simplesmente o mercado cripto, ele bateu o topo algumas semanas antes do mercado americano. E na minha expectativa, a gente vai bater fundo algum período, né? Não vou falar a mesma quantidade de dias, mas algum período antes do mercado americano. E para mim, nas criptos, aqui foi fundo. Se aqui foi fundo, eu vejo que a gente está chegando próximo do fundo do mercado americano. Sim, estou vendo o mercado americano chegando próximo da sua exaustão vendedora, principalmente por conta de tudo isso que eu estou falando com vocês. Aumento da taxa de juros, que o Fed está na parede,
Beleza? Então, olhando para tudo isso, eu sigo bem bullish. Vai ser fácil a gente ultrapassar os 25 mil dólares? Dessa vez pode ser mais fácil do que anteriormente. Se a gente puxar o book nesse momento, olha só como que lá atrás a gente tinha um book bem carregado aqui ó, na região dos 25 mil dólares. Os market makers não queriam ver o preço passando os 25 mil dólares. Hoje, nesse momento, a gente tem um book limpo, a gente tem alguns 450 BTCs ali nos 25 mil dólares, é pouco. Só que a gente tem que observar quando chegar mais próximo dessa região. Chegou mais próximo dessa região, a gente começa a olhar para ver se os market makers vão querer derrubar o mercado ou se vão deixar o mercado livre, beleza? Eu vejo que se a gente voltar dessa vez para os 25 mil dólares, a gente tem uma chance muito maior de romper essa região. E por que eu falo isso? Porque a galera começou a abrir short a rodo depois que a gente bateu topo. Eu já trouxe um gráfico aqui para vocês mostrando a liquidação. Quer ver? Ó, mostra esse gráfico aqui para vocês novamente, mostrando a região de liquidação do mercado e a gente vê que teve pessoas começando a abrir short e elas vão ser liquidadas um pouco antes. Olha só, quando a gente bateu os 25 mil dólares, a gente tinha essa região aqui, ó, limpa. Se você voltar nos meus vídeos aí, você vai ver quando a gente estava ali nos 25 mil dólares, eu trouxe esse gráfico e a gente tinha essa região limpa aqui, ó, ou seja, não tinha pessoas shortando. Ou seja, a gente já tem até um alto volume ali, ó, olhando para os 24.800. Então, os 24.800, ele pode dar gás para o preço romper os 25. Se a gente olhar aqui, ó, 24.800 é um pouco antes do topo anterior. A gente pode pegar a liquidação nessa região e se a gente pegar essa liquidação e o preço subir acima dos 25.300, que é onde está essa barra gigantesca aqui, cara, acabou, pegou a liquidação dos 25.300, acabou, o preço vai subir artificialmente. Por que ele vai subir artificialmente? Nem precisa ter comprador nesse momento, por conta das liquidações em cascata. Então, eu vejo que agora a gente tem maior probabilidade da gente romper os 25 quando a gente chegar próximo dessa região, por conta da cascata. E para mim, romper os 25.300, cara, sente e chora. Eu vejo simplesmente porrada até os 28, eu vejo o preço subindo muito violento, porque a gente tem muita liquidação dentro dessa região. Subiu violentamente, depois que a gente bateu os 30 mil, não sei que região que vai parar. Vai parar nos 30? Vai parar nos 28? Vai parar nos 27? Não sei até onde vai a liquidação. Depois da liquidação, a gente pode reanalisar o mercado e entender se vai fazer pullback, se não vai fazer pullback e se simplesmente ele vai seguir subindo na nossa frente, beleza? Bom, isso é o que eu tenho pro BTC. Se a gente olhar pro Ether, o Ether também tá subindo, vai buscar ali os seus 1.700 novamente, e algo muito positivo que tá acontecendo é que em meio a toda essa movimentação, a dominância do BTC tá simplesmente subindo. Galera, eu sei que todo mundo aqui adora uma altcoin, eu adoro uma altcoin também, cara. A Agix pagou um segundo monitor aqui, ó, no escritório. Agora tenho 3 monitores. Simplesmente adoro uma altcoin. Adoro tradear uma altcoin. Mas o nosso bom velhinho chega a determinados momentos que ele precisa mostrar para que ele veio nesse mercado. Hoje, a maior relevância é do BTC. Então, existem momentos que, sim, a gente tem que ver a dominância subindo e a gente tem que ficar satisfeito do BTC estar subindo sozinho, sem as altcoins estar vindo atrás, sem a gente ter um mercado extremamente eufórico. É muito bom a gente ver essas movimentações em determinados momentos, em momentos de alta. Agora, aonde é um momento que a gente está passando por um crash bancário americano, o melhor momento para a dominância do BTC estar subindo é agora. Isso traz confiança para o mercado, isso traz visibilidade para o mercado. Agora a gente começa até a ver pessoas falando sobre o BTC, pessoas que nem falam sobre o BTC. Daqui a pouco vai começar uma narrativa de novo que o BTC é um hedge contra o colapso do sistema bancário. Não duvido nada dessa narrativa sair. Simplesmente narrativas elas vêm e vão o tempo inteiro.
A gente acabou de passar por uma narrativa. Inteligência artificial era um novo futuro e a gente teve altcoin subindo pra caramba. Então, eu sigo muito bullish para toda essa movimentação. Quando eu olho para o que está acontecendo, vou olhar para pontas compradoras e não pontas vendedoras nesse momento, beleza? A movimentação já aconteceu, não fiz nenhuma compra nessa região, minha carteira está montada, não tenho interesse em montar mais posições. Talvez lá na frente eu possa agregar posições, nesse momento não tenho interesse. A movimentação, ela já começou a subir. Eu não acho, vocês sabem qual que é a minha visão, eu não acho que aqui seja ponto de entrada. Por mais que a gente tá falando que pode romper os 25, pode ter liquidação em cascata, sim, não acho que é movimentação de entrada, porque o preço já subiu 17%. Aonde está a sua referência de stop? Sua referência de stop está aqui embaixo. No gráfico diário, já não é mais momento de entrada. Você pode olhar para um gráfico de 4 horas e esperar um pullback no gráfico de 4 horas para você dar entrada no mercado. Mas entenda que um pullback no gráfico diário aconteceu. Se você não entrou, significa que você foi dominado pela emoção do medo. E se você foi dominado por essa emoção do medo, eu vou deixar um link aqui no card, que foi um link de um vídeo que eu gravei no sábado, gravei na sexta-feira, mas publiquei no sábado, falando sobre os cavaleiros negros, exatamente como que é o seu sentimento durante uma região de suporte, beleza? E no próximo sábado eu vou falar sobre os cavaleiros brancos, como que é o seu sentimento numa região de resistência, beleza? Bom, então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Hoje eu me estendi mais falando do mercado americano, porque tá super interessante isso daqui. Vendo o que tá acontecendo nesse momento, a gente está diante de uma possível formação de fundo dentro do mercado americano. Nada mais otimista do que isso eu consigo enxergar dentro do mercado, beleza? Então é isso, tamo junto, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Cara, se gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte. Fica aí 7 dias, eu te garanto que em 7 dias eu vou te entregar um mega conteúdo. Se em 7 dias você não gostar, tudo bem, pode dar o unfollow, a gente continua sendo amigos, não tem problema nenhum. Eu que não consegui entregar o melhor conteúdo pra você, eu que não consegui fazer o meu trabalho, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço e eu te vejo amanhã. Valeu! Cadê o botão?